Dos recursos. Disposições gerais. Texto e narração de Lírio Hoffman Jr. A partir do artigo 994, o novo Código de Processo Civil trata da matéria relativa aos recursos. Seguindo tradição já consagrada na processualística nacional, a nova codificação preferiu elencar, em números fechados, o número de recursos cabíveis manejáveis em face de decisão judicial. Esse primeiro dispositivo assevera serem cabíveis os seguintes recursos: 1. Apelação. 2. Agravo de instrumento. 3. Agravo interno. 4. Embargo de declaração. 5. Recurso ordinário. 6. Recurso especial. 7. Recurso extraordinário. 8. Agravo em recurso especial ou extraordinário. E 9. Embargos de divergência. Regra geral, artigo 995, a interposição de recurso não impede a eficácia da decisão impugnada, ressalvadas as disposições legais ou judiciais em sentido diverso. Nesse último caso, o Código dispõe de uma regra geral de cautela. O parágrafo único desse artigo assevera caber ao relator do recurso, verificando a possibilidade de risco de dano grave ou difícil ou impossível reparação, suspender a eficácia da decisão recorrida desde que demonstrada ainda a probabilidade de provimento do recurso. Ao repetir regra contida ao tempo do Código revogado, o novo Código confere legitimidade para recorrer à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, artigo 996. Relativamente a este último, o Código preferiu ser minudente, permitindo o exercício deste poder processual tanto na hipótese em que atua como parte, como na hipótese em que figura como garante da ordem jurídica. Ao terceiro, estranho que a relação processual e de ordinário a lide discutida no processo, incumbe a demonstração, para que possa recorrer, de seu legítimo interesse, que se traduz na demonstração de a decisão impugnada atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Cada parte deverá interpor seu recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, artigo 997, mas havendo sucumbência recíproca, admite-se a interposição do chamado recurso adesivo, que em linhas gerais manteve o referencial teórico previsto no Código revogado. Sendo, pois, vencidos o autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, parágrafo 1º, ficando, todavia, o recurso adesivo subordinado ao recurso que o Código nomina de independente. Ainda assim, são-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Ao recurso adesivo são aplicáveis ainda as seguintes regras. 1. Deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. 2. Será admissível apenas na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. 3. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Também não houve inovações no que tange à desistência do recurso, que poderá ocorrer a qualquer tempo, sem que seja necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, artigo 998. A novidade ficou por conta do parágrafo único desse artigo, segundo o qual a desistência do recurso não impede que o Supremo Tribunal Federal analise a questão cuja repercussão geral tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, nesse último caso pelo STJ. Manteve-se íntegra também a regra relativa à renúncia ao direito de recorrer, artigo 999, que continua a não depender do assentimento da parte adversária, bem como aquela que impede o manejamento do recurso por conta da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Diz o Código, artigo 1000, que a parte que aceitar expressamente ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, advertindo o parágrafo único desse dispositivo que a aceitação tácita pressupõe a prática, sem qualquer reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Questões menores também foram mantidas sem qualquer alteração substancial. Diz o artigo 1001 que dos despachos não cabe recurso, e o artigo 1002 que a impugnação pela forma recursal admite glosa total ou parcial da decisão combatida. O marco temporal para a interposição do recurso, segundo a nova codificação, também observou as balizas antes fixadas. Declara o artigo 1003 que o prazo para a interposição do recurso conta-se da data que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão que se considera ocorrida em audiência quando nessa oportunidade foi proferida a decisão. Parágrafo 1º. Importante ressaltar que, à luz do que dispõe o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação, devem ser observadas as regras contempladas nos incisos 1º a 6º do artigo 231. No prazo para a interposição do recurso, a petição deverá ser protocolizada em cartório ou em outro local, segundo as normas de organização judiciária. Parágrafo 3º, ressalvadas as hipóteses diversas previstas em regra especial.
O recurso remetido pelo correio deverá ter sua tempestividade aferida levando-se em conta a data da postagem, que, para os efeitos legais, deve ser considerada como a data da interposição. Parágrafo 4º. De outra parte, importante e válida inovação vem contida no parágrafo 5º desse artigo, que unificou em 15 dias o prazo para interposição e resposta a qualquer recurso, ressalvados os embargos declaratórios cuja oposição se dá, ainda agora, no prazo de 5 dias. Ainda segundo o novo Código, parágrafo 6º, é ônus do recorrente comprovar a ocorrência de feriado local. A questão é importante, sobretudo para fins de tempestividade do recurso. Feita a alegação, mas não comprovada a ocorrência, descabe ao relator, em um primeiro momento, não conhecer do recurso, sobretudo por conta da regra plasmada no parágrafo 1º do artigo 932. Concedida a oportunidade não comprovada a ocorrência efetiva do feriado local, aí sim compete ao relator não conhecer do recurso por conta de eventual intempestividade. Por outro lado, à luz do que assevera o artigo 1004, se durante o prazo para a interposição do recurso sobreviver o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. A redação desse dispositivo não é clara e uma leitura assodada poderia sugerir que os fatos ali mencionados apenas suspenderiam o prazo recursal. Não é essa, todavia, a exegese ideal. Perceba-se que o artigo fala em restituição do prazo, algo absolutamente incompatível com o fenômeno da suspensão que, como se sabe, proporciona apenas o desfrute do restante do interregno temporal, então suspenso por causa juridicamente hábil. Parece-nos, assim, que o sistema recursal elabora por lógica própria, no sentido de que as hipóteses de morte, suficientes em regra apenas suspender a marcha do processo, encontram aqui regramento diverso. Essa aparente perplexidade encontra reflexo na doutrina, que exera opinião divergente relativamente a esse artigo, ora pronunciando-se pela hipótese de suspensão, ora pela interrupção. De sua parte, aduz o artigo 1005 que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Embora silente o Código, é claro que está a se referir a litisconsórcio unitário, em hipótese que a relação jurídica material afigura-se incidível àqueles que ocupam o mesmo polo na relação processual. Sendo simples o litisconsórcio, entendemos que esse regime comporta temperamentos, havendo hipótese que viável essa mesma consequência, desde que idênticas as posições do litisconsórcio e comuns os interesses cultivados no processo. Seu parágrafo único contempla a regra segundo a qual, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. A hipótese aqui tratada se diferencia da regra do caput, especialmente porque a existência de solidariedade não conduz, necessariamente, à unitariedade do litisconsórcio. Sendo assim, a expansão subjetiva do recurso pressupõe a identidade quanto à matéria deduzida em defesa. Transitada em julgado a decisão recorrida, o órgão ad quem, responsável pelo conhecimento e julgamento do recurso, deve remeter o processo à origem. O artigo 1006 inova a matéria de forma relativa, ao exigir que o escrivão ou chefe de secretaria faça menção expressa à data do trânsito em julgado. O novo Código cuidou de inovar substancialmente o sistema do preparo recursal. Manteve, no entanto, a regra elementar de que a sua comprovação há de ocorrer no ato de interposição do recurso, inclusive com o porte de remessa de retorno sob pena de deserção, artigo 1007, caput. Mantiveram-se intactas também as isenções de que gozam o Ministério Público e as entidades federativas com suas respectivas autarquias, parágrafo 1º, e a regra que viabiliza a complementação do pagamento parcial, parágrafo 2º. A exigência do preparo também é observada quanto aos feitos eletrônicos, mas por óbvio não haveria razão para exigir do recorrente os custos do porte de remessa de retorno, merecendo incômodos, assim a regra plasmada no parágrafo 3º. O Código em vigor revela comportamento complacente em relação à inércia do recorrente na comprovação do preparo. Não comprovada em um primeiro instante a sua realização, ao contrário do que sucedia no regime anterior, impõe-se ao relator determinar a intimação do recorrente para que realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo 4º. Essa providência não se aplica, no entanto, em caso de insuficiência parcial do preparo. Parágrafo 5º. Embora seja assim, provando o recorrente justo impedimento, o relator revelará a pena de deserção, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Dessa decisão, diz o Código, não caberá qualquer recurso. Parágrafo 6º. Finalmente, determina o parágrafo 7º que o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar ao recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Em conclusão, o artigo 1008 proclama a regra segundo a qual o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Como se extrai do comando, o efeito substitutivo pode ostentar caráter parcial, desde que o recurso impugne apenas determinado aspecto da decisão recorrida.
Pouco importa que a decisão do órgão competente para o julgamento do recurso tenha sido no mesmo sentido da decisão impugnada. Ainda assim terá ocorrido o efeito substitutivo, desde que, é claro, o reclamo tenha sido admitido e no mérito regularmente conhecido. Fim deste episódio. Até o próximo!